A morte e a ressurreição de Jesus Cristo são os eventos centrais da fé cristã, que trazem consigo a promessa de vida eterna e redenção para toda a humanidade. No entanto, há um aspecto menos discutido dessa narrativa: os 3 dias entre a morte de Jesus na cruz e sua gloriosa ressurreição. Durante esse período, a tradição cristã ensina que Jesus desceu ao inferno. Essa afirmação, que pode parecer misteriosa para muitos, tem profundas implicações teológicas e espirituais. Mas o que significa realmente Jesus desceu ao inferno? O que aconteceu nesse espaço de tempo? Por que a descida de Jesus ao inferno é tão importante para a fé cristã? Ao longo da história da Igreja, diversas interpretações sobre esse evento surgiram, com algumas tradições afirmando que Jesus foi ao Hades, um local de espera para os mortos, enquanto outras sugerem que ele proclamou a vitória sobre as forças do mal, libertando os justos que aguardavam a salvação. Em algumas vertentes do cristianismo, essa ação é vista como uma demonstração da vitória completa de Cristo sobre a morte e o pecado. Seja qual for a interpretação, esse ato sublinha o poder e a autoridade de Cristo sobre toda a criação, incluindo a morte e o inferno, e é uma peça-chave para entendermos sua missão de salvar e restaurar toda a humanidade. A expressão descer ao inferno carrega um profundo significado teológico e histórico, sendo amplamente discutida nas Escrituras. Para compreendê-la, é importante primeiro considerar o que inferno representa nas Escrituras e como esse conceito evoluiu ao longo do tempo. O significado de inferno nas Escrituras sagradas, o termo inferno é frequentemente traduzido de diferentes palavras hebraicas e gregas, cada uma com um contexto e significado distinto. Essas palavras incluem Sheol, no Antigo Testamento, Hades, no Novo Testamento, e Gehenna, também no Novo Testamento, cada uma refletindo uma faceta diferente do destino humano após a morte. Sheol, o Antigo Testamento, palavra Sheol é usada no Antigo Testamento para se referir ao lugar onde as almas dos mortos vão, independentemente de serem justos ou ímpios. Esse conceito é bastante diferente do inferno como entendemos hoje. No contexto de Sheol, não há uma distinção clara entre os justos e os ímpios. Ambos eram descritos como indo para lá. Era visto como um lugar de sombra e silêncio, sem uma forte associação com sofrimento ou punição. Sheol era simplesmente o destino dos mortos. Exemplo: em Salmos 16, 10, o autor fala da confiança de que Deus não o deixaria na mão do Sheol, o que sugere que o Sheol não era visto como um lugar de condenação eterna, mas simplesmente o lugar dos mortos. Hades, o Novo Testamento. O conceito de Hades no Novo Testamento é mais relacionado à ideia de um reino dos mortos, semelhante ao Sheol. No entanto, o Hades, ao contrário do Sheol, carrega uma conotação de um estado intermediário, onde as almas aguardam o julgamento final. Em Lucas 16, 23, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, onde o rico, após morrer, desce ao Hades. Essa descrição está mais próxima da ideia de um estado temporário de separação entre os justos e os ímpios, onde os justos, como Lázaro, estão em um estado de consolo, enquanto os ímpios, como o rico, estão em um estado de tormento. Gehenna, a fossa ou Vale de Hinnom. A palavra Gehenna é o termo grego que mais se aproxima do conceito moderno de inferno. Ela faz referência a um vale real fora de Jerusalém, o Vale de Hinnom, que foi associado ao sacrifício de crianças no passado. Jesus usou a palavra Gehenna para descrever o destino final dos ímpios, como em Mateus 5:22 e Mateus 23:33, quando ele alerta sobre o fogo inextinguível que queimava neste lugar. Diferente de Sheol e Hades, Gehenna é o termo que Jesus usou para descrever um lugar de sofrimento eterno, associado com o julgamento e a separação definitiva de Deus. A expressão descer ao inferno
Agora, voltando à expressão descer ao inferno, essa frase é frequentemente usada para expressar uma ideia de humilhação extrema ou sofrimento. Na tradição cristã, muitos acreditam que, quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno, ou desceu ao Hades, como uma forma de afirmar que ele experimentou plenamente a morte e, através disso, venceu as forças do mal. Essa descida não é entendida como uma visita literal ao sofrimento eterno, mas como um símbolo de sua vitória sobre a morte e o pecado. O Credo Apostólico menciona que ele desceu ao Hades, o que é uma referência à morte de Cristo, significando que ele, após sua crucificação, entrou na morte para resgatar as almas que estavam em estado de espera. Inferno, no conceito moderno hoje, o conceito de inferno para muitos está profundamente relacionado ao sofrimento eterno em um fogo literal, onde as almas dos ímpios são punidas de forma permanente. Essa visão é muitas vezes associada a Jina, que, na tradição cristã mais popular, é considerada o destino final para aqueles que rejeitam a salvação em Cristo. Contudo, vale destacar que, ao longo dos séculos, esse entendimento de inferno tem sido amplamente debatido, com algumas correntes teológicas adotando uma visão mais simbólica, onde o inferno representa a separação eterna de Deus em vez de um lugar literal de fogo e enxofre. Quando consideramos o inferno nas Escrituras, podemos ver que o verdadeiro inferno não é um lugar de punição gratuita, mas sim um reflexo do destino daqueles que rejeitam o amor e a salvação de Deus. Jesus, em sua morte, desceu ao Hades para trazer a liberdade aos cativos e oferecer reconciliação. Isso nos convida a refletir sobre como estamos respondendo ao convite divino em nossa vida. Estamos buscando a Deus de todo o coração ou nos afastando dele? Em um mundo onde o sofrimento e a dor são realidades tangíveis, é importante entender que, apesar das tribulações, há um destino eterno com Deus para aqueles que nele confiam. O inferno, portanto, não é apenas um conceito de castigo, mas também de separação eterna. No entanto, em Cristo, temos a esperança de que Ele nos resgata e nos leva a um lugar onde não há mais dor, tristeza ou morte. Convido você a refletir sobre essa jornada de fé e compartilhar sua opinião nos comentários abaixo. Como você entende a expressão descer ao inferno na luz da palavra de Deus? E como ela impacta sua vida e sua fé em Cristo? Vamos juntos aprofundar esse entendimento e fortalecer nossa caminhada cristã. A frase desceu ao inferno, presente no Credo Apostólico, é um dos pontos que frequentemente gera discussões e reflexões profundas dentro da teologia cristã. Para muitos, esse é um dos aspectos do credo que pode parecer confuso ou até contraditório, especialmente quando não se entende seu verdadeiro significado teológico. No entanto, essa frase possui um valor imenso para a compreensão da missão de Cristo e do impacto de sua obra redentora. O significado de desceu ao inferno. Primeiro, é importante entender que a palavra inferno, aqui, não se refere ao conceito moderno de castigo eterno, mas à morada dos mortos. A expressão desceu ao inferno pode ser traduzida de várias formas, dependendo da versão do credo, mas geralmente é entendida como uma referência ao Hades ou Sheol, lugares descritos nas Escrituras como a região onde os mortos aguardam o juízo final. No contexto do Credo Apostólico, essa afirmação está relacionada ao período em que Jesus esteve no sepulcro, após sua morte na cruz. Quando dizemos que Jesus desceu ao inferno, estamos, na verdade, afirmando que ele passou pelo estado de morte, identificando-se plenamente com a condição humana de sofrimento e separação espiritual. Ele não apenas morreu fisicamente, mas também experimentou as profundezas da morte espiritual para que pudesse, assim, derrotar a morte de maneira plena, libertando todos aqueles que, por fé, o aceitassem como Salvador. A teologia por trás da descida ao inferno. Para entender melhor a relevância desse ponto, é necessário compreender o que isso significa para a obra de Cristo.
A teologia cristã ensina que, ao morrer na cruz, Jesus não apenas pagou o preço pelos pecados da humanidade, mas também enfrentou a morte de maneira absoluta. Ao descer ao inferno, ele foi até as profundezas do sofrimento humano, sem, no entanto, ser corrompido por ela. Isso serve para demonstrar que, como o Filho de Deus, ele tinha poder sobre a morte, e sua vitória sobre o inferno e sobre as forças do mal estava garantida. É interessante notar que, nas Escrituras, Jesus é descrito como o primeiro a ressuscitar, dentre os mortos. O que implica que, ao descer ao inferno, ele também trouxe consigo a promessa de vida eterna para todos os que nele creem. A sua descida ao inferno, portanto, não deve ser vista como um ato de derrota, mas como um momento decisivo em que ele confronta a morte e a derrota de Satanás e das forças malignas. A relevância para a vida cristã, a frase "desceu ao inferno", nos lembra que Jesus, ao viver entre nós e morrer por nós, não apenas morreu fisicamente, mas também enfrentou as consequências do pecado e da morte, em seu amor incondicional por cada um de nós. Ela também nos traz a certeza de que a morte não tem mais domínio sobre ele e, por consequência, sobre os que nele creem. Isso nos oferece uma esperança viva, que transcende até mesmo a morte física. A descida de Jesus ao inferno é, então, uma afirmação de sua vitória definitiva sobre o pecado, a morte e Satanás. Ela nos fala da profundidade do seu sacrifício e da grandeza do seu amor. No momento mais sombrio, quando tudo parecia perdido, Jesus estava realizando o impossível, abrindo o caminho para a reconciliação entre Deus e a humanidade, garantindo a vida eterna aos que o seguirem. A relevância. Para a comunidade cristã. Essa reflexão deve nos levar a entender que, como cristãos, não estamos sozinhos nos momentos de dor, sofrimento e morte. Jesus já desceu às profundezas para nos trazer de volta à vida. E, ao refletirmos sobre isso, somos chamados a afirmar nossa fé de forma ainda mais viva, compreendendo a grandeza desse sacrifício. A cruz e a sepultura não foram o fim, mas o início de uma nova realidade para todos que creem. Agora, quero convidá-los a refletir sobre essa mensagem em nossos vídeos. O que significa para você a frase "desceu ao inferno" no credo apostólico? Como isso impacta a sua fé e a sua compreensão de Cristo? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas opiniões e vamos juntos construir essa conversa sobre a importância da obra de Jesus para cada um de nós. Sua reflexão pode ser uma inspiração para outros que também buscam compreender mais profundamente a fé cristã. Vamos compartilhar a esperança que temos em Cristo. A missão de Jesus após a morte é um tema que desperta muitas reflexões, principalmente em torno das passagens bíblicas que falam sobre ele pregando aos espíritos encarcerados. Um exemplo marcante disso está em 1 Pedro 3:18-20, que afirma: "Porque Cristo também morreu uma vez por todas pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos encarcerados, os quais no tempo passado foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água." Este trecho bíblico nos leva a refletir sobre o que aconteceu durante o período entre a morte de Jesus e sua ressurreição. O apóstolo Pedro nos fala que Jesus, ao morrer, foi vivificado no Espírito e, neste estado, pregou aos espíritos encarcerados, ou seja, aqueles que, durante os dias de Noé, estavam em desobediência. A interpretação dessa passagem é, por vezes, fonte de debate entre teólogos. Existem 2 principais correntes de entendimento: pregação aos mortos. Alguns acreditam que Jesus, após sua morte, pregou aos espíritos daqueles que haviam morrido antes de sua vinda, oferecendo-lhes uma última oportunidade de salvação. Essa interpretação sugere que ele foi até os mortos para proclamar o Evangelho,
possivelmente para aqueles que morreram no dilúvio de Noé, como é sugerido aqui, ou mesmo aos que viveram antes de sua vinda. Vitória sobre as forças do mal. Outra corrente afirma que o ato de Jesus pregar aos espíritos encarcerados é, na verdade, uma demonstração de sua vitória sobre as forças malignas. A palavra pregou pode ser entendida não como uma pregação de salvação, mas como um anúncio da vitória de Cristo sobre os principados e potestades do mal. Nesse contexto, Jesus teria proclamado aos seres espirituais a sua vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Essa segunda interpretação também encontra apoio em passagens como Colossenses 2,15, que afirma que Jesus despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Refletindo sobre o propósito de Jesus, seja qual for a interpretação escolhida, o ponto central da missão de Jesus, após sua morte, é claro. Ele veio para derrotar o mal e oferecer aos homens uma esperança eterna. Sua morte na cruz não foi apenas um ato de sacrifício, mas também de conquista sobre as forças do mal que governavam a humanidade. A pregação aos espíritos encarcerados, seja qual for o entendimento mais preciso, é uma demonstração da soberania de Cristo sobre todos os poderes espirituais. Essa vitória não é apenas um evento histórico, mas um reflexo da natureza, eterna e imutável de Deus. A missão de Jesus sempre foi, e continua sendo, conduzir as almas a Deus, oferecer a salvação e destruir as obras do inimigo. Agora, quero convidar você a refletir sobre a profundidade desse acontecimento. O que isso significa para a sua fé? Como a vitória de Jesus sobre o mal impacta a sua vida hoje? Deixe um comentário abaixo com sua visão sobre esse ato de Jesus, afirmando sua fé na vitória de Cristo e no poder redentor da sua morte e ressurreição. O que essa missão de Jesus após a morte revela sobre o amor e o poder de Deus para com os seus? Como isso te inspira a viver a sua fé de maneira mais forte e convicta? Deixe sua resposta, compartilhe a mensagem de esperança e espalhe a palavra de fé em Cristo. Não importa o momento ou as circunstâncias, a vitória de Jesus é eterna e imutável, assim como a recompensa que ele tem para aqueles que o seguem com fé e dedicação. A missão de Jesus vai muito além da morte física. Ela se estende a toda a eternidade, garantindo-nos não apenas a vida após a morte, mas uma vida abundante e cheia de propósito no presente. Que essa verdade te fortaleça a cada dia. O Hades e a expectativa dos justos. Antes de Cristo, antes da vinda de Cristo, a visão judaica sobre a vida após a morte era muito diferente da compreensão moderna do céu e do inferno. O conceito de Hades, no contexto judaico e nas Escrituras, estava mais relacionado a um lugar de espera, onde tanto justos quanto ímpios aguardavam o julgamento final. Mas o que aconteceu com os justos mortos antes de Cristo? Como se davam suas expectativas em relação à salvação e qual o papel da vinda do Messias nessa dinâmica? O Hades, na tradição judaica no Antigo Testamento, a palavra Hades ou Sheol em hebraico, refere-se a um lugar para onde os mortos iam. Não era um lugar de tormento como o inferno moderno é muitas vezes retratado, mas um estado de expectativa e aguardando o cumprimento da promessa de redenção. No Hades, os mortos estavam em um estado de descanso, separados em compartimentos diferentes de acordo com suas ações durante a vida, mas sem a certeza plena da salvação. Os justos estavam no seio de Abraão, como é mencionado na parábola de Jesus, enquanto os ímpios estavam em outro lugar de sofrimento e distância de Deus, mas ambos aguardavam a vinda do Messias que traria a verdadeira salvação. A expectativa dos justos, os justos do Antigo Testamento viviam na expectativa de um Messias que traria libertação, não apenas física, mas espiritual. A fé deles estava ancorada na promessa de um Salvador que restauraria o relacionamento com Deus. Eles viviam com a esperança de que um dia
o Senhor cumpriria as promessas feitas aos patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó. Embora a salvação plena ainda não fosse revelada em sua totalidade, a fé no que estava por vir foi o que os sustentou. Em muitos aspectos, a vida dos justos antes de Cristo foi marcada pela fé antecipada, uma confiança nas promessas de Deus, mesmo sem uma plena compreensão de como a salvação se daria. Eles acreditavam que um dia seriam levados ao paraíso, mas sabiam que essa promessa seria cumprida de maneira diferente, com a vinda de Cristo. O papel de Cristo na redenção dos justos. Quando Jesus morreu, ele desceu ao Hades, mas não para ser julgado como os ímpios. Ele foi ao seio de Abraão para proclamar a vitória sobre a morte e libertar aqueles justos que aguardavam sua vinda. O apóstolo Pedro nos ensina que Cristo, ao descer ao Hades, pregou aos espíritos em prisão, 1 Pedro 3,19, proclamando que o reino de Deus estava estabelecido e que o plano de salvação havia sido cumprido. O sacrifício de Cristo foi a chave para libertar os justos mortos, trazendo-os à presença de Deus, finalmente completando sua redenção. Implicações para a salvação. Salvação dos justos mortos antes de Cristo é uma das áreas mais fascinantes da teologia cristã. Através de sua morte e ressurreição, Jesus abriu o caminho para todos aqueles que morreram na fé e que esperavam a vinda do Messias. Sua obra na cruz não apenas resgatou os que estavam vivos, mas também os que estavam mortos. Isso significa que o sacrifício de Cristo não teve um efeito limitado, mas abrangente, alcançando os justos de todas as épocas que aguardavam a plenitude da salvação que ele ofereceria. Quando refletimos sobre a expectativa dos justos antes de Cristo, somos chamados a olhar para a nossa própria jornada de fé. Será que temos a mesma confiança na promessa de salvação? Estamos aguardando com esperança o retorno de Cristo, assim como os justos aguardavam a primeira vinda? A morte de Cristo trouxe uma mudança radical na história da salvação, oferecendo a todos, vivos e mortos, a chance de redenção e vida eterna. Agora, queremos saber de vocês. Como você entende o papel de Cristo na salvação, tanto dos vivos quanto dos mortos? O que essa reflexão sobre a expectativa dos justos antes de Cristo nos ensina sobre nossa própria caminhada de fé hoje? Compartilhe nos comentários sua visão e suas afirmações de fé. O que você aprendeu sobre a promessa de Deus e como isso impacta sua vida? Vamos crescer juntos na fé. O inferno como o domínio de Satanás. A batalha espiritual que Jesus venceu. Na teologia cristã, a descida de Jesus ao inferno, após sua morte na cruz, representa um dos momentos mais significativos e poderosos da história espiritual da humanidade. O ato de Jesus descer ao inferno não foi uma simples jornada, mas uma batalha espiritual profunda, onde ele, com autoridade divina, derrotou o poder de Satanás e despojou as autoridades espirituais do mal. Este evento é crucial para entender o que aconteceu na cruz e como o sacrifício de Cristo assegurou a vitória definitiva sobre o mal. O inferno e o domínio de Satanás. De acordo com as Escrituras, o inferno, ou Hades, era visto como o lugar onde as almas dos mortos aguardavam julgamento. Nesse espaço, Satanás governava com poder, mantendo a humanidade cativa sob o medo da morte e da separação de Deus. O domínio de Satanás era uma realidade espiritual opressiva, um lugar de sofrimento e aprisionamento. Porém, Jesus, ao descer ao inferno, entrou nesse domínio para despojá-lo de seu poder. A vitória de Jesus sobre o mal. A Bíblia afirma que Jesus, ao morrer na cruz, derrotou o pecado e a morte. Colossenses 2,15. No entanto, muitos se perguntam: o que significa exatamente ele descer ao inferno? Essa ação simboliza a vitória de Cristo sobre Satanás e todas as forças demoníacas. Em Efésios 4,9, Paulo fala sobre Jesus descendo às partes mais baixas da terra, uma referência à sua descida ao inferno,
onde ele proclamou sua vitória sobre os principados e potestades do mal. Jesus não foi ao inferno para sofrer ou ser derrotado, mas para declarar publicamente sua vitória sobre Satanás. Ele despojou as autoridades espirituais do mal, tirando-lhes o poder que possuíam sobre aqueles que estavam sob seu domínio. Ao fazer isso, ele não só libertou as almas, que estavam aprisionadas, mas também ofereceu uma nova esperança para toda a humanidade. Ele venceu a morte, o pecado e as trevas de uma vez por todas. A autoridade de Jesus. Sobre o inferno. Ao descer ao inferno, Jesus não estava sujeito ao poder de Satanás. Pelo contrário, ele entrou no território do inimigo para esmagá-lo de vez. Em Apocalipse 1:18, Jesus se declara: Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essas palavras revelam a autoridade de Cristo sobre todas as coisas, incluindo o inferno, e demonstram que ele é o único que possui a chave para libertar e transformar a condição humana. A relevância dessa batalha espiritual. Hoje, a vitória de Jesus sobre Satanás não é apenas uma realidade do passado, mas algo que tem um impacto profundo na vida dos cristãos hoje. Aqueles que creem em Jesus e recebem sua obra redentora são libertos do poder do inferno, do pecado e da morte. A batalha já foi vencida, e o cristão, agora, tem autoridade para viver em liberdade, sem medo das forças espirituais malignas. Como você tem experimentado a vitória de Cristo em sua vida? Você tem confiança de que, através de sua morte e ressurreição, você também é livre do domínio de Satanás e do inferno. Este é um convite para você refletir sobre a profundidade da obra de Jesus e como ela pode transformar a sua vida. Convido você a compartilhar suas afirmações de fé nos comentários. Declare a vitória de Jesus sobre o mal em sua vida e compartilhe com outros o poder da salvação que ele trouxe. Vamos juntos celebrar a libertação que Cristo nos oferece, pois o inferno já não tem mais domínio sobre aqueles que estão em Cristo. A vitória é nossa em Jesus. Jesus e a derrota da morte. O simbolismo dos 3 dias, quando refletimos sobre a morte e ressurreição de Jesus, um dos aspectos mais profundos e carregados de significado teológico é o período de 3 dias que ele passou no sepulcro. Esse intervalo não é apenas uma marca temporal, mas um símbolo de vitória, de superação do mal e da plena realização da promessa divina. Vamos entender então o que esses 3 dias representam. O significado dos 3 dias no contexto bíblico, o número 3 carrega um simbolismo poderoso. Ele aparece repetidamente em momentos cruciais da história da salvação, como a ressurreição de Jesus, que é o ápice dessa simbologia. Os 3 dias no sepulcro não foram apenas um tempo de espera ou silêncio. Eles têm um propósito profundo: mostrar que a morte não é o fim, que não há poder maior do que o amor e a autoridade de Deus. A plenitude da vitória. O número 3 em muitas culturas, e particularmente na Bíblia, simboliza a totalidade e a perfeição. No caso da morte de Jesus, 3 dias no sepulcro representam a plenitude da sua vitória sobre a morte e o pecado. Não foi um milagre imediato ou parcial, mas uma demonstração completa de sua autoridade sobre todas as forças do mal. O tempo de esperança e preparação para os discípulos, os 3 dias de silêncio foram momentos de incerteza e dor. No entanto, para os cristãos de hoje, esse período deve ser visto como um tempo de reflexão, preparação e esperança. Assim como Jesus permaneceu no sepulcro e no 3º dia ressurgiu glorificado, também nós, nas nossas dificuldades e nas mortes que enfrentamos na vida, podemos ter a certeza de que Deus sempre traz a vida nova. A vitória definitiva de Cristo sobre a morte. A ressurreição de Jesus não foi apenas um ato de poder, mas o cumprimento de uma promessa. A morte foi vencida.
O simbolismo dos 3 dias no sepulcro mostra que, embora a morte tenha tentado reter Jesus, ela não conseguiu. No 3º dia, ele saiu vitorioso, derrotando não apenas a morte física, mas também a separação eterna de Deus. A imagem da nova criação. Os 3 dias também nos lembram da criação do mundo. No início, Deus criou o céu, a terra e separou a luz das trevas em um período de tempo que culmina em um novo começo. Da mesma forma, a ressurreição de Cristo, após 3 dias, inaugura uma nova criação, um novo começo para a humanidade. Em Cristo, somos feitos novas criaturas, com acesso à vida eterna. O impacto na nossa fé esses 3 dias são um convite à reflexão profunda sobre a nossa própria caminhada espiritual. Eles nos lembram que, mesmo nos momentos de dor, sofrimento e incerteza, a ressurreição de Cristo nos garante que a morte não tem a palavra final. Jesus já venceu, e a sua vitória é nossa também. É uma vitória sobre tudo que nos separa de Deus. A dúvida, o medo, a angústia, a importância da confiança na ressurreição. Com esse entendimento, convido você a refletir e a compartilhar sua fé nos comentários deste vídeo. A ressurreição de Cristo é o fundamento de nossa fé e, por meio dela, podemos afirmar com certeza que, assim como ele venceu a morte, nós também somos mais que vencedores em Cristo. O que significa para você a vitória de Jesus sobre a morte? Como esse poder transformador impacta sua vida? Comentem com suas afirmações de fé. Compartilhem suas experiências de superação e se permitam viver com esperança renovada. Não importa o que enfrentamos, a morte já foi derrotada e a vida eterna em Cristo nos aguarda. Jesus ressuscitou no 3º dia e essa verdade é eterna. A descida de Jesus ao inferno, também conhecida como a descida aos infernos, ou arada, é um dos eventos mais profundos e misteriosos da teologia cristã. Muitos podem questionar sua relevância, já que o foco da narrativa cristã está frequentemente na morte e ressurreição de Cristo. No entanto, a importância dessa descida vai muito além da morte física de Jesus. Ela é, na verdade, uma parte fundamental do plano de salvação de Deus, refletindo a profundidade do amor divino e a vitória sobre a morte e o pecado. No contexto cristão, a morte de Jesus na cruz foi a penalização pela humanidade, e sua ressurreição a proclamou vitoriosa sobre o poder do pecado e da morte. Porém, a descida ao inferno simboliza a vitória de Cristo sobre os reinos das trevas, a libertação dos justos que aguardavam a salvação antes de sua vinda. É aqui que Cristo não somente cumpre a promessa de redenção para os vivos, mas também para os mortos. Esse evento reflete de forma sublime que o plano de salvação de Deus não está restrito ao mundo visível e físico, mas alcança todas as esferas da existência, inclusive a dos mortos. É uma mensagem poderosa de que a morte, em todos os seus aspectos, não tem mais domínio sobre os filhos de Deus. O inferno, com toda a sua escuridão, não é mais um lugar de condenação, mas de libertação. Jesus, ao descer, não apenas enfrentou a morte física, mas também proclamou sua vitória sobre ela, trazendo esperança a todos aqueles que, em fé, aguardavam a salvação. Essa descida ao inferno também nos ensina sobre a abrangência do sacrifício de Cristo. Ele não veio apenas para salvar os que estavam vivos na época, mas para garantir a salvação para todos os tempos, para todas as gerações, até mesmo para aqueles que já haviam partido antes de sua vinda. Isso é um reflexo da magnitude, do plano de Deus, que transcende a nossa compreensão humana, uma ação de redenção universal que engloba todos os momentos da história humana. Agora, é importante refletirmos sobre o que isso significa para cada um de nós. O sacrifício de Jesus não foi algo que ficou limitado a um momento histórico ou geográfico. Ele foi feito para todos, em todos os tempos e lugares. Isso nos convida a reafirmar a nossa fé e esperança em Cristo, que venceu a morte e abriu para todos a porta da salvação eterna.
Jesus não apenas morreu por nós. Ele desceu às profundezas, enfrentou o inferno e nos trouxe de volta para a luz. Convido você a compartilhar sua opinião sobre essa verdade tão poderosa. Como você enxerga o sacrifício de Cristo e o impacto de sua descida ao inferno na sua jornada de fé? Não deixe de comentar abaixo e partilhar suas reflexões sobre esse tema que nos fala diretamente sobre a grandiosidade do amor de Deus por todos nós. Vamos juntos fortalecer nossa fé, sabendo que Cristo venceu a morte para nos dar a vida eterna. A descida de Jesus ao inferno, ou ao limbo dos justos, tem sido um tema que gerou muita reflexão ao longo da história da Igreja. Grandes teólogos, como Santo Agostinho e outros padres da Igreja, desenvolveram uma visão profunda sobre esse evento crucial, com implicações teológicas e espirituais profundas. A ideia de que Jesus, após sua morte na cruz, desceu ao inferno para resgatar as almas dos justos que estavam aguardando a salvação, é uma doutrina essencial para entender a missão redentora de Cristo. Santo Agostinho, um dos maiores pensadores do cristianismo primitivo, em suas obras como A Cidade de Deus, nos ensina que a descida de Cristo ao inferno não foi um sinal de derrota, mas uma demonstração do poder de Deus sobre a morte e o mal. Para ele, Jesus não desceu ao inferno para sofrer, mas para levar as almas dos justos que ali estavam para o céu, cumprindo a promessa da redenção que ele havia feito durante sua vida terrena. A morte de Cristo e sua descida ao inferno estavam intimamente ligadas à sua missão de salvar a humanidade, conquistando para nós a vitória sobre o pecado e a morte. A descida de Jesus ao inferno é um dos eventos mais profundos e significativos da teologia cristã, que revela a magnitude do seu poder sobre o pecado, a morte e todas as forças que se opõem à vontade divina. Essa ação não deve ser vista apenas como um ato de sofrimento, mas como um triunfo glorioso sobre o mal e a totalidade da destruição espiritual que o pecado causou à humanidade. Ao descer ao inferno, Jesus não estava sendo derrotado, mas sim fazendo uma declaração eterna de vitória. Na tradição cristã, a descida ao inferno é muitas vezes referida como a Harrowing of Hell, ou a descida de Cristo ao inferno. Segundo os ensinamentos bíblicos, esse evento ocorre após a crucificação e antes da ressurreição, quando Jesus, no estado de morte física, vai até as profundezas do reino dos mortos. Ele desce não para ser aprisionado, mas para proclamar sua vitória sobre as forças espirituais que governam o reino das trevas. Esse ato é uma demonstração de que Jesus, sendo completamente Deus e completamente homem, venceu completamente as consequências do pecado e da morte. O pecado, que antes separava a humanidade de Deus, agora foi derrotado, e a morte, que reinava sobre todos os seres humanos, perdeu seu poder. Ele não apenas morre por nossos pecados, mas vai ao lugar onde o pecado e a morte aparentemente têm domínio, para declarar que a vitória é dele. Ao fazer isso, Jesus confere a todos os crentes a garantia de que o inferno não tem mais domínio sobre aqueles que pertencem a Deus. Ele demonstrou que a sua autoridade e poder são infinitamente superiores a qualquer força do mal. No momento de sua descida, ele não está apenas libertando as almas dos justos que morreram antes de sua vinda, mas também confrontando diretamente as forças demoníacas que governavam o inferno. A Bíblia nos diz que, enquanto ele estava ali, proclamava vitória, e ao fazer isso, ele simbolicamente abria o caminho para todos os salvos, para que pudessem ter acesso ao reino de Deus. Ao descer ao inferno, Jesus não foi consumido por ele, mas sim o subjugou, provando sua autoridade soberana sobre todas as coisas, inclusive a morte. A ressurreição de Cristo, que se segue a esse evento, é o cumprimento de sua vitória. Não só ele venceu a morte ao retornar à vida, mas ele também restaurou a esperança para toda a humanidade. A mensagem da ressurreição, portanto, não é apenas sobre a vitória de Jesus sobre sua própria morte,
mas também sobre a vitória de todos os crentes que agora podem ter vida eterna por meio dele. Convidamos você a refletir sobre a importância desse evento para a sua própria fé. Jesus, em sua descida ao inferno e em sua ressurreição, oferece a todos nós não apenas perdão e salvação, mas também a certeza de que ele tem o poder absoluto sobre todas as forças que tentam destruir a humanidade. Ele venceu o pecado, venceu a morte e deu-nos a promessa de que a vitória que ele conquistou é nossa também. Que a sua vida, diante de tal demonstração de poder e amor, seja uma verdadeira declaração de fé. Compartilhe conosco nos comentários como a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte impacta sua vida e fé. Que esta mensagem inspire você a fortalecer sua confiança naquele que é vitorioso sobre todas as coisas. Cristo, o Rei dos Reis, venceu por nós. Faça sua declaração de fé nos comentários abaixo e compartilhe com seus amigos e familiares essa mensagem de vitória que nos transforma para sempre. A desfeita das barreiras entre o céu e a terra é um dos momentos mais profundos e poderosos da história da humanidade. Quando Jesus desceu ao inferno, ele não apenas se comprometeu com a nossa salvação, mas também quebrou as barreiras que separavam os reinos espirituais do mundo físico. Essa ação simbólica de Jesus abriu o caminho para uma reconciliação plena entre Deus e a humanidade. O inferno, como se conhece na teologia cristã, não é apenas um lugar de tormento, mas também um símbolo das forças espirituais que mantinham a humanidade separada de Deus. A descida de Jesus a esse lugar de sofrimento e morte representou o rompimento definitivo com essas forças, mostrando que nenhum poder é maior do que a autoridade de Cristo. Ele desceu até o fundo da dor e do abandono, não para ser vencido, mas para conquistar a vitória que nós jamais poderíamos alcançar sozinhos. Essa desfeita das barreiras significa muito mais do que apenas uma troca de lugar entre o céu e a terra. Ela representa a humilhação de um Deus que se fez homem e desceu às profundezas do inferno para alcançar todos aqueles que estavam perdidos. Ele levou consigo o peso do pecado da humanidade e, ao fazer isso, abriu o caminho para que, agora, os homens pudessem se aproximar de Deus sem medo, sem separação e com um coração puro. A reconciliação entre Deus e o ser humano, quebrando todas as divisões criadas pelo pecado, é a mensagem de esperança que todos nós, como cristãos, carregamos. A morte de Cristo na cruz e sua descida ao inferno não são apenas eventos históricos. São declarações de fé de que, por meio de Jesus, podemos ser reconciliados com Deus de uma maneira plena e eterna. Não importa o quão profundo seja o nosso erro ou quão distante tenhamos nos afastado, Jesus fez o impossível para restaurar a nossa conexão com o Pai. Agora, somos chamados a viver essa reconciliação. Estamos, portanto, convidados a expressar nossa fé em Cristo, reconhecer seu sacrifício e viver segundo os princípios de seu reino. Por meio de sua morte e ressurreição, somos feitos novas criaturas, e não há mais barreiras que possam nos separar de Deus. É isso que significa a quebra das barreiras entre o céu e a terra, uma reconciliação que vem por meio de Jesus e que nos dá a oportunidade de viver uma vida de paz e plenitude com Deus. Então, convido você a refletir sobre isso em sua vida. Como a sua fé pode ser mais viva e ativa a partir desse entendimento profundo de que as barreiras foram quebradas? Quais áreas da sua vida ainda precisam ser alcançadas por essa reconciliação? Gostaria de ouvir seus pensamentos nos comentários. Como você entende o impacto de Cristo na sua vida? Que tipo de mudança você sente ao saber que agora há acesso direto a Deus por meio da obra de Jesus? Compartilhe suas experiências e declarações de fé. Jesus como o vencedor sobre todas as coisas. Quando pensamos em Jesus, muitas vezes o imaginamos como o Salvador, o Messias que veio ao mundo para nos redimir. No entanto, um aspecto crucial de sua missão foi ser o vencedor sobre todas as coisas.
Essa vitória não foi conquistada apenas nas grandes vitórias visíveis, mas também naqueles momentos de aparente fraqueza, especialmente na sua descida ao inferno após sua morte. Esse ato não é apenas um detalhe sombrio na história, mas a consumação do seu poder absoluto sobre todas as forças do mal. Ao descer ao inferno, Jesus não apenas derrotou a morte, mas também enfrentou as forças espirituais que dominam este mundo. Ele, como vencedor, fez o que ninguém mais poderia fazer. Ele despojou os principados e potestades e as humilhou publicamente. Colossenses 2,15. A vitória de Cristo não é um evento isolado, mas o ápice de uma missão que se desenrolou durante toda a sua vida, culminando na sua ressurreição gloriosa. Essa vitória não se resume apenas ao que ele fez por nós, mas também ao que ele oferece, a recompensa eterna para aqueles que creem e o seguem. Ao ressuscitar, ele não apenas nos dá a promessa de vida eterna, mas nos assegura que todas as coisas foram submetidas a ele. Ele é o Rei vitorioso que governa sobre todas as situações, sobre todas as tribulações e sobre todas as dificuldades que enfrentamos. Por meio da sua obra redentora, somos convidados a participar da vitória que ele conquistou. Cada um de nós, ao se entregar a Cristo, se torna parte dessa grande obra de restauração. A vitória de Jesus é também nossa vitória. Ele não é apenas um exemplo distante de força, mas o líder que vai à frente de seu povo, mostrando que, através dele, podemos superar qualquer obstáculo, seja físico, emocional ou espiritual. Comente abaixo se você crê em Jesus como o vencedor absoluto sobre todas as coisas. Compartilhe sua fé e testemunhos sobre como ele tem sido vitorioso. Na sua vida, Jesus é a nossa força, nossa confiança e nossa esperança. Sua vitória é eterna e nos alcança todos os dias. A vitória de Jesus não é apenas algo do passado, é uma realidade no presente e a promessa para o futuro. A descida de Jesus ao inferno, muitas vezes referida como a descida aos infernos ou descida à prisão, é um dos aspectos mais profundos e misteriosos da obra redentora de Cristo. Essa verdade teológica não é apenas um detalhe da história da salvação, mas um pilar essencial que traz luz à vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e Satanás. Quando Jesus morre na cruz, ele não apenas expirou fisicamente, mas desceu ao lugar onde estavam os mortos, tomando sobre si todo o peso da condenação que recai sobre a humanidade. A Bíblia não explica com detalhes todos os aspectos desse evento, mas em 1 Pedro 3:18, 20, encontramos uma pista importante. Lá, lemos que Jesus pregou aos espíritos em prisão, aqueles que estavam desobedientes no tempo de Noé e que estavam aguardando o julgamento final. Essa ação de Jesus, de descer ao inferno, não é uma tentativa de que ele fosse vencido pela morte ou pelos poderes do mal, mas um ato decisivo de conquista e libertação. Jesus desceu até o fundo, até o mais profundo lugar da angústia humana, e ali ele proclamou sua vitória sobre a morte. Isso é poderosamente representado na sua ressurreição 3 dias depois, como um sinal de que a morte não tem mais domínio sobre ele e, por consequência, não tem mais domínio sobre todos que nele creem. Impacto pessoal para o cristão moderno. O impacto dessa verdade na vida do cristão moderno é profundo e transformador. Quando entendemos que Jesus, em sua descida ao inferno, venceu as forças do mal de maneira total e definitiva, temos uma confiança inabalável na sua vitória. Isso nos dá a certeza de que, independentemente das dificuldades, tentações e até mesmo do medo da morte, já temos a vitória assegurada em Cristo. O cristão moderno muitas vezes enfrenta uma luta espiritual constante contra as pressões do mundo, as tentações do pecado e até mesmo as dificuldades internas de um coração que ainda clama por redenção. Mas saber que Jesus não só morreu, mas desceu ao inferno e venceu os poderes das trevas, nos dá confiança. A obra de Cristo não foi parcial.
Ela foi total, abrangente e alcançou até os confins mais distantes da humanidade, incluindo as regiões de morte e desespero. Quando o cristão enfrenta momentos de dor, sofrimento ou desespero, essa verdade teológica deve trazer consolo e esperança. A vitória de Cristo é completa, e ele não apenas se identificou com a humanidade em sua morte, mas também foi até o fundo para garantir que nada, nem a morte, nem o inferno, nem os poderes espirituais malignos, possam separar-nos do seu amor e poder. Como isso nos ensina sobre o poder da obra redentora? A descida de Jesus ao inferno também nos ensina sobre o poder e a profundidade da obra redentora de Cristo. Não foi uma obra superficial, mas uma ação que envolveu a totalidade do ser de Cristo. Ele foi até o fundo, até o limite do sofrimento humano e espiritual, para garantir que não existe lugar onde ele não possa alcançar. Não há profundidade em que ele não possa ir para nos resgatar. Sua obra é ilimitada e, portanto, a salvação que ele oferece é completa. Não há mais nada que precise ser feito por nós para que sejamos salvos. Ele já fez tudo e mais. Essa vitória é uma afirmação do seu poder absoluto sobre todas as coisas. Ao descer ao inferno, ele não foi um prisioneiro, mas o vencedor. Ele trouxe consigo a chave da morte e do inferno, e essa chave agora pertence a ele. Isso significa que, como cristãos, nós não somos mais escravos do medo da morte nem dos poderes do mal. Podemos viver com coragem, sabendo que em Cristo temos a vitória e a esperança de uma eternidade com Ele. Comentários de Fail. Convido você, que está assistindo a este vídeo, a refletir sobre essa verdade poderosa e como ela impacta a sua vida. Se você tem experimentado medo, insegurança ou até mesmo a sensação de que a luta é maior do que você, lembre-se, Jesus já desceu ao inferno, ele já venceu, e essa vitória é sua também. Deixe nos comentários o que essa verdade significa para você. Como a certeza da vitória de Cristo sobre as trevas e a morte impacta sua fé hoje? Qual é o seu testemunho de confiança no poder redentor de Jesus? Afirme com fé: eu tenho a vitória em Cristo. Ou, a obra de Cristo é completa em minha vida. Compartilhe seu testemunho e inspire outros a vivenciar a confiança plena na vitória de Cristo sobre tudo que nos ameaça. Porque, como diz Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Essas palavras não são só teoria, elas são verdadeiras para você e para mim, hoje e sempre.